Cumprimento a todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor. Vamos dar continuidade a nossos estudos na matéria de História do Cristianismo, ou História da Igreja, ok? Estamos falando acerca do período de perseguição, abordamos já aqueles imperadores denominados, aí, entre aspas, bons imperadores, porque a perseguição ela foi bastante diminuída na época deles. Então vimos aí acerca desses, de Trajano até Marco Aurélio, e vimos aí que mesmo com a diminuição houveram sim mártires nessa época. Então houveram irmãos e irmãs que foram muito valentes aí e entregaram suas vidas, mesmo sendo martirizados, mesmo sendo torturados e sendo mortos, mas não negaram a Cristo. E aí em tela aparece para você, deixa eu só colocar aqui, isso, em tela aparece para você um documento, tá certo? Um documento que nenhum cristão deveria ter, nenhum cristão deveria ceder para receber essa certificação, que é exatamente o Libellus, instituído por Décio, ok? Para certificar aqueles e aquelas que adoraram, que sacrificaram aos deuses romanos. Então, uma vez que este cristão, essa cristã, cedia diante da coerção, diante da perseguição, ele poderia oferecer sacrifício, receber esse libellus, esse certificado, e assim sair livre com a sua vida, mas vender a sua fé, vender a sua alma para esse culto profano, para essa adoração a demônios. Então, mesmo que diante de tanta perseguição, diante de tanto sofrimento, nenhum cristão deveria ceder para receber esse tipo de certificação, esse tipo de documento, ou esse libellus. Então, na atualidade também podemos, olhando para a igreja, ver muitas das vezes situações em que a igreja cede ao mundo, tentando obter deles esse libellus, essa certificação, esta amizade do mundo. Então não é diferente, e na verdade em algumas situações nós vemos com muito mais gravidade a atualidade, porque na situação destes, na época de 250 da era cristã, na perseguição de Décio, havia sim a ameaça direta à vida, à integridade física, à família, aos bens, aos filhos. Então havia um perigo real. Então, diante disso, alguns desses irmãos cederam à pressão e acabaram por sacrificar e receber esse libellus, o que certamente destruiu com a sua fé. Então tornou-se um grande problema a ser discutido dentro da igreja sobre a questão desses que cederam e receberam certificado, receberam esse libellus. Mas eu creio também na restauração, eu creio também no arrependimento. Mas acredito também que aqueles que se arrependeram foram também, conforme descritos até por Eusébio de Cesareia, foram estes que em outras ocasiões não hesitaram e entregaram suas vidas diante da perseguição, para nunca mais tomarem esse caminho, essa atitude de negar a Cristo para se beneficiar com o livramento, com o libellus, com a cessação dessa perseguição por parte do Império. O texto em tela nos diz: a perseguição deciana de cristãos ocorreu em 250 d.C., sob o imperador romano Décio. Ele emitira um decreto ordenando que todos no império, aí aquilo que eu falei no final da aula de ontem, leis ímpias, ok? Leis que estão muito bem engendradas num plano para tornar ilegal alguns grupos na sociedade, tornar ilegal a sua crença, tornar ilegal o seu ponto de vista. E quando torna-o ilegal por estar em contradição com aquela determinada ideologia que conseguiu instrumentalizar o Estado e colocar-se não apenas como uma possibilidade, mas como a única possibilidade. Então, quando você tem um grupo que ascende ao poder e consegue se infiltrar nas diversas áreas, política, jurídica, tá certo? Na sociedade, na mídia, e ele promove certas ideologias e torna elas, na verdade, ideologias que tem que ser por todos admitida, tem que ser por todos aceita, então torna-se imposta, Então, quando isso acontece, eles começam a lançar leis, tá certo? Criminalizando aqueles que têm uma postura antagônica às suas ideias. É isso que acontecia, é isso que já acontecia na época aí de 250 depois de Cristo com o imperador Décio.
qual é a lei? Todos devem adorar os deuses romanos uma vez no ano. Então, se todos devem adorar, não pode haver grupo. E aí, inclusive, no texto aí está dizendo, ele deu essa benesse aos judeus de ficarem de fora. Então, ele tornou os judeus aí um grupo de exceção. Então, por que essa exceção foi dada a eles? Você tem também, infelizmente, durante muitas épocas da história, os judeus que já eram um grupo mais antigo, que já tinha contatos no Império antes do surgimento dos cristãos. Então eles já estavam na diáspora, inclusive já estavam na corte, interagindo com a corte romana. Você tem o exemplo de Flávio Josefo, que interagia diretamente com a corte romana. Então alguns judeus tinham mais proximidade com a corte e conseguiram, infelizmente, em alguns momentos, influenciar a corte romana contra os cristãos. Okay? Então temos situações em que certas leis tinham todo o propósito de tornar, né, a prática cristã, tornar a fé cristã ilegal, exigindo esse tipo de coisa que eles não iriam fazer, e os judeus conseguiam o privilégio de estarem de fora dessa perseguição. Nem sempre eles conseguiam isso, às vezes o imperador se voltava também contra eles, como no caso de Nero. Então veja, o imperador Décio, ele emitiu um decreto ordenando que todos no império, exceto os judeus, que estavam isentos, realizassem um sacrifício aos deuses romanos e ao bem-estar do imperador. Os sacrifícios tiveram que ser realizados na presença de um magistrado romano e confirmados por um certificado assinado e testemunhado do magistrado. Olha o judiciário aí completamente alinhado com essas forças políticas, né, o judiciário romano. E instituindo então e oficializando essa perseguição e conferindo esse certificado àqueles que se submetessem. Claro que na mentalidade romana era inconcebível o porquê um grupo se recusava a fazer algo tão simples, vamos dizer assim, tão inócuo, né? Oferecer um sacrifício uma vez por ano a uns deuses que muitas das vezes eles mesmos não criam nesses deuses, era mito, né? A mitologia. Só que a mitologia era um mito fundador, era um mito que trazia uma agregação deles em torno dessa religião, em torno desses cultos, em torno dessa tradição. Então era um tradicionalismo que fortalecia a teia social romana. Então era inconcebível para eles o porquê esse grupo não participava. Só que se eles, aliás, tivessem um contato com o Senhor Jesus Cristo, como estes que integravam esse grupo tinham, eles entenderiam o porquê dessa recusa. Eles entenderiam o porquê dessa rejeição. Porque uma vez que você conhece a Cristo, e Ele é o caminho, a verdade e a vida, você sabe que não existe uma coluna do meio. Ou você é fiel a Cristo, certo? Ou você está com Cristo, ou você o nega e perde a comunhão com Ele. Esse então era o documento recebido por aqueles que abdicavam da sua fé, né, por meio dessa oferta, desse sacrifício que ofereciam devido à imposição aí por Décio, né, pelo imperador romano Décio. Vamos seguir adiante então, vendo outros contextos aqui. Vamos só mudar aqui a nossa tela. Isso. Nenhuma grande perseguição estatal aconteceu após as de Décio e Valeriano, entre 253 e 260, até que Diocleciano subiu ao poder em 284, ficando até 305 depois de Cristo. Os primeiros éditos com a ordem de perseguição aos cristãos foram promulgados em março de 303. Então temos aí a iniciativa de Décio, impondo aquela lei ímpia, obrigando todos a oferecer sacrifício, o que iria atingir diretamente os cristãos, conseguindo os judeus ficarem de fora, né, dessa imposição. Seguido a ele, teremos alguns outros imperadores que não empreenderão uma perseguição universal, mas chegado à época de Diocleciano, então veremos a mais cruel, a mais bárbara perseguição infringida aí no Império Romano, ok? Começando
a partir de março de 303, com os decretos que foram promulgados. O último édito obrigou os cristãos a sacrificarem aos deuses pagãos sob pena de morte caso recusassem. A força da perseguição foi diminuída quando Diocleciano abdicou e se retirou em 305. A gente vai ver com a fundação da chamada Tetrarquia. Então, num passado histórico, houveram os triunviratos e agora haverá essa chamada Tetrarquia, que é criada aí por Diocleciano. Não terá continuidade, mas se exercerá durante um tempo, né? Será exercida na época em que Diocleciano ainda estará no poder, mas logo após será desfeita. Depois de outros períodos de perseguições, Galério, em seu leito de morte, promulgou um edito em 311 que estabelecia a tolerância ao cristianismo, desde que não violassem a paz do império. Então, Galério, que também havia realizado algumas perseguições, tá certo, no império, percebe a inutilidade dessas iniciativas, né, desses empreendimentos. Então, já no seu leito de morte, ele promulga esse edito de paz, né, esse edito aí permitindo aos cristãos que existisse sem perseguição, desde que não trouxessem transtornos maiores ao império. Vamos seguir adiante, agora com maiores esclarecimentos aqui dessas épocas. O texto temos subtítulo: Declínio do Império. Depois da morte de Marco Aurélio, no ano 180 d.C., seguiu-se um período de confusão. Os imperadores fracos e sem dignidade estavam demasiado ocupados com as guerras civis e com os próprios prazeres, de modo que não lhes sobrava tempo para dar atenção aos cristãos. Então, não foi um interesse devido a essa sequência de imperadores ineptos, né, que surgiu aí no Império Romano. Período de imperadores de caserna, ou seja, imperadores que saíam de dentro das linhas militares, né? Então haviam a grande questão de Roma, né, as fronteiras. Então você tem a fronteira com os germanos ao norte, a fronteira com os saxões, tá certo? Lá próximo já da Ilha Britânica, a fronteira na Ibéria, você tem os hunos que foram habitar ali na Península Ibérica. Você tem ao sul, nos territórios norte-africanos, os vândalos, que são uma tribo importante, um povo importante que estava ali, também causava problemas a Roma. Você tem na fronteira extremo oriente os persas, tá certo? Os medos, os partas, que estão ali sempre em conflito com os romanos. Então essas fronteiras eram sempre tumultuadas, estavam sempre em disputa, né? Então havia muita guerra nessas regiões. E você tem então os destacamentos romanos que estão nessas regiões guerreando, batalhando. E os seus generais, que quando são muito bem sucedidos na sua estratégia e conseguem apaziguar a região, começam logo a desenvolver também um interesse pelo império, né? Um interesse pela coroa imperial. Então muitas das vezes o que acontece é que os próprios pelotões do exército, reconhecendo a autoridade desse general, reconhecendo a sua eficácia no governo, muitas das vezes eles mesmo proclamam esse general como um imperador. E aí vão tentar impor isso, dominando os outros destacamentos militares, dominando as outras, né, os outros comandantes, outros generais. E aí você tem a situação na qual muitas das vezes um desse era até admitido também pelos demais, para que não se estabelecesse ali uma guerra entre eles, ou de fato iam disputar por isso, iam disputar para ver quem ia conseguir chegar ao poder. E aí instaurava-se um período de intensa instabilidade dentro do império. Além da questão da fronteira, você tinha uma instabilidade interna devido a essas disputas de poder. Aí tinham conspirações, tinham situações em que toda a casa imperial era morta. Quando um chegava ao poder, eliminava a casa daquele que havia sido tirado do poder, né? Então todos os seus parentes, filhos eram todos brutalmente assassinados, uma chacina para varrer totalmente a possibilidade de levante. Então períodos de instabilidade política, né? Então você não tem mais nesse período tanto uma força da administração central do Senado, por exemplo, que poderiam moderar essa situação. Mas quando você tem um fortalecimento extremo com esses períodos aí de intensa guerra,
você tem também esses imperadores que vêm direto das linhas militares, tá certo? Devido à necessidade, né? Devido à intensa necessidade que Roma tinha desses grandes líderes, né? Então, naturalmente, eles já buscavam também o poder imperial, não apenas o poder militar que já tinham, né? A autoridade militar que já tinham, mas também cobiçavam o poder imperial. E aí você tem muitas das vezes, cobiçando simultaneamente o poder imperial. Os imperadores, como ele disse aqui, de modo que não lhes sobrava tempo para dar atenção aos cristãos. Período de imperadores de caserna, nomeados pelo exército, até o ano de 284. Período de guerra civil e desastre interno generalizado. Guerra civil e desastre interno generalizado. Porque além dessas forças, você tem os patrícios, né, você tem a aristocracia, as outras famílias imperiais que foram passando e ainda buscam, né, cobiçam o poder ainda. Você tem outras personalidades de grande riqueza de outros territórios que não são privilegiados dentro de Roma, mas tentam de alguma forma promover algum general que lhe prometa benefícios. Então ele vai patrocinar aquele general, vai patrocinar aquele político para tentar obter disso alguma vantagem para si. Então com isso você tem esse clima de guerra civil instaurada, né, de confusão política. Então, vários grupos disputando cada um por aquilo que melhor represente seus interesses. Aí você vai ter até revoltas de gladiadores, você vai ter revoltas de escravos. Então com tudo isso você vê uma grande confusão. Tá, okay? Então essa é a situação de Roma no ano de 284. Até aqui, ó, Sétimo Severo. Então você tem aí alguém que consegue, saindo de todo esse caos, consegue estabelecer alguma ordem, né? Sétimo Severo, do ano de 202, iniciou uma terrível perseguição que durou até sua morte em 211. Tá, okay? Em Alexandria, muitos mártires eram diariamente queimados, crucificados ou degolados, entre os quais Leônidas, pai do grande teólogo Orígenes, foi decapitado. Em Cartago vivia Perpétua, senhora nobre, casada de 22 anos, mãe de uma criança ainda de colo, e sua fiel escrava Felicidade. Foram estraçalhadas pelas feras no ano de 203. A seguir, houve alguns imperadores que, de certa forma, toleraram o cristianismo, não fazendo uma perseguição cruenta. E foram eles. Aí uma sequência desses imperadores: Caracalla, 211 a 217, Heliogábalo, 218 a 222, e Alexandre Severo, 222 a 235. Então houve certa tolerância durante esses imperadores. Logo após a fase conturbada, de que falei, Sétimo Severo chega ao poder. Quando ele chega ao poder e consegue alguma estabilidade, a primeira coisa é esse desejo demoníaco de perseguir os cristãos. Então, durante a instabilidade, foi até benéfico para os cristãos. Eles seguiram sem grandes períodos de perseguição. Quando Sétimo Severo consegue se estabilizar no poder, a primeira coisa que ele faz é perseguir duramente os cristãos. E aí, Eusébio de Cesareia tem descrições verdadeiramente cruentas dos tipos de crueldade, de perseguições, de torturas a que os cristãos sofreram, tá certo? No Egito, em Cartago, ok? Nas regiões da Palestina, todos os lugares onde eles foram caçados. Então você tem situações, descrições dele que de fato são muito terríveis, são de entristecer muito, de imaginar o sofrimento pelo qual passaram esses nossos irmãos e irmãs. E aí ele fala dessa lista desses que de certa forma não viam também, não tinham um propósito tão grande, né, tão cruento de dar sequência a essa perseguição. Então foram tratando da sua administração, mas sem dar grande atenção a essa questão da perseguição aos cristãos, conforme ele menciona aqui nessa lista. Então, conforme está em tela, você tem: depois de grande período conturbado, marcado por golpes e sucessores, imperadores de caserna, golpes e sucessões de imperadores de caserna, que são os imperadores ligados ao contexto puramente militar. Então eles não tinham tanta habilidade política, porque você pensar na Roma imperial e naquele contexto, né, contexto aí de 200 da era cristã,
Então você zero tecnologia, tudo é feito de uma forma bem prática, né? De uma forma bem natural. Então uma ordem expedida de Roma para chegar até os limites do Império, você pense aí nas dificuldades, no trânsito, na demora, para se gerir, né, toda essa vasta extensão do Império Romano. Você pegar aí no mapa, né, depois a gente vai olhar alguns mapas aí, quase toda a região da Europa, ficando a parte norte aí para os germanos, para os saxões, tirando ilhas britânicas, mas do Reno para baixo, né, todo aquele território norte da África, parte aí do que se chama hoje de Oriente Médio, até o Tigre e o Eufrates. Então é um território gigantesco, um território imenso, enorme. Então, para gerir um território desse, imagine a dificuldade. Então, alguém que chega ao poder e não tem todo o traquejo político, não tem todo o traquejo administrativo, de entender o que é importante, quais são as pessoas capazes para estar à frente dos cargos, qual a melhor política a se adotar em relação àquilo que é necessário para manter a paz nas províncias, para que as pessoas cuidem dos seus negócios e não em revolta contra o Império. Então, quando chega alguém que foi vitorioso no campo de batalha e com isso conquistou, tá certo? Conquistou o favor, né, daqueles pelotões, daqueles exércitos, né, que estava sobre os quais estava liderando, ele tem até o poder de se impor, de marchar contra Roma, destruir tudo e calar a boca dos senadores. Mas chegado ao poder, tá certo? E vai distribuir alguns favores, vai conquistar algumas pessoas, atrair alguns para si, ameaçar outros e se estabelecer no poder. Mas não basta apenas se impor, tá certo? Não basta apenas amedrontar as pessoas e ocupar a cadeira, ocupar o trono imperial. Você tem que ter de fato a habilidade de negociação, a habilidade de estender sua influência, de analisar bem as pessoas que você vai delegar cada função. E é exatamente isso que faltava em relação a algumas figuras que ocuparam o trono imperial, mas que vinham do contexto militar e tinham habilidade no campo de batalha, mas não no campo político, mas não no campo administrativo. Então é por isso que você vê, muitas das vezes, o imperador voltando-se às vezes a atenção, até para tirar um pouco a atenção da sua ineficácia, né, da sua inépcia, voltando-se de forma bastante exagerada para a perseguição. Então você tem também esse contexto. Veja só, dando sequência aqui. Você tem essa narrativa, conforme eu já estava lendo aí, Imperadores de Caserna, né, que vem desse contexto militar. Sétimo Severo, que já descrevemos aqui, chega ao poder e institui uma abjeta perseguição entre 202 e 211, onde cristãos foram mortos pelos meios mais bárbaros, entre eles a irmã Perpétua e sua escrava Felicidade. Aí temos aí o contexto, né, inclusive já havia até mencionado lá atrás, sobre a irmã Perpétua. Né? Então nós temos ali aquela irmã que era chamada Felicidade e tinha aqueles filhos que foram torturados diante dela e foram mortos. E aqui nós temos a irmã Perpétua e com a escrava dela chamada Felicidade. Eusébio de Cesareia, perseguição de Severo. A gente vai ver um pouco da descrição desse autor importantíssimo para a historiografia cristã, nos descrevendo o contexto da época, né, da perseguição de Severo. Página 279. Vamos ver aí o que Eusébio de Cesareia tem a nos comunicar sobre a época dessa perseguição. Página 279, perseguição de Severo. Ao mover também Severo uma perseguição contra as igrejas, brilhantes foram em toda a parte os testemunhos prestados pelos atletas da religião. Mas eles se multiplicaram especialmente em Alexandria. Onde qual em grande estádio eram congregados de todo o Egito e de Tebaida, que ficava mais no interior do território egípcio. Os atletas de Deus, e onde receberam de Deus a coroa, suportando com toda a coragem diferentes suplícios e gêneros de morte. Entre elas achava aquele que é chamado pai de Orígenes, Leônidas, conforme ele citou ali na leitura, né? E que foi decapitado. Deixou o filho muito jovem. Deste
é oportuno relembrar brevemente qual foi, desde este momento, a predileção pela palavra divina, sobretudo por ser grande sua fama diante da maior parte dos homens. Aí ele vai tratar um pouco aqui acerca da educação de Orígenes. Eu vou pular essa parte, tá ok? Porque estamos tratando especificamente acerca da perseguição. Então fica aí para aqueles que estão interessados pesquisar mais ainda acerca da história, tá certo? De Orígenes, que está registrada aqui em Eusébio de Cesareia. Mas somente até aí foi suficiente. Então a perseguição que se instaura no tempo de Severo, né? E aqueles que foram ceifados e que eram preciosos aí para a fé cristã, né? Que de fato haviam contribuído grandemente para o desenvolvimento, para o crescimento da fé, em que entregaram suas vidas nesses períodos de perseguição. E aí temos Orígenes, que é atingido ao ficar sem seu pai, né? Teve então que atender muito cedo a sua família, mas mesmo assim pôde se desenvolver e se tornar um grande referencial. Mesmo que ele apresente alguns problemas por privilegiar demais a interpretação alegórica e por tentar fazer uma fusão entre a filosofia, conhecimentos filosóficos da época e o cristianismo, ele se empenha bastante em fazer isso, mas ele sim é uma figura muito importante. Nós vemos ele ligado à chamada Didascália, que era uma importante escola cristã fundada na época e que trabalhava exatamente essa questão de aproveitar dentro da filosofia aquilo que poderia ser benéfico ao cristianismo, tá ok? Então formaram-se grandes líderes dentro dessa escola Didascália. Vamos seguindo então aqui na nossa descrição. Depois de breve período pacífico, sobe ao poder Maximínio. Então temos aí aquela lista, né, que já passamos, de Caracalla, Heliogábalo e Alexandre Severo, tá certo? Que houve um pequeno período pacífico. Sobe ao poder Maximínio, 235 a 238. E prossegue com a perseguição, aquilo que havia sido iniciado na época de Sétimo Severo. Você tem um pequeno período aí de descanso, mas após Maximínio já retoma essa política de perseguição. Após segue-se a época de Décio, 249 a 251, que intensifica a perseguição e assassínio dos cristãos com o objetivo mesmo de seu extermínio. Época em que Orígenes foi Marte. Aí você vê a situação. Na época de Severo, o pai de Orígenes foi morto decapitado. Aí Orígenes teve que assumir a responsabilidade sobre a sua família e continuar a sua carreira cristã. Houve um pequeno período de paz, uma retomada da perseguição com Maximínio e agora a perseguição de Décio, com aquela informação que eu passei para vocês no início da aula, daquele documento Libellus, né, e esta lei ímpia que foi instituída no Império por Décio, obrigando o sacrifício aos deuses e a paz do imperador pelo menos uma vez por ano, deixando de fora os judeus que conseguiram esse privilégio junto ao Império, né, com os contatos que eles tinham junto ao Império. Mas os cristãos que estavam na base da sociedade foram diretamente atingidos. Então, o propósito, inclusive, era esse, atingir diretamente os cristãos. Então, com a instituição dessa perseguição, todos aqueles que não cederam, tá certo? Todos aqueles que não venderam a sua alma para receber o libellus, receber o certificado, a certificação do mundo pagão de que aquela pessoa lhes pertencia, esses que se recusaram a se fazerem amigos do mundo, tiveram que entregar sua vida, dentre eles o próprio Orígenes, né, que foi martirizado aí na grande perseguição de Décio. Então você tem agora uma retomada com toda a força da perseguição, instituindo inclusive leis para criminalizar de forma bastante ampla aqueles que se recusavam a ceder diante do poderio romano. E aí tem até uma lista citada aqui na apostila, reinado de Décio, 249-251. Cipriano, bispo de Cartago, um dos maiores escritores e dirigente da igreja desse período, disse: o mundo inteiro está devastado. Orígenes morreu em consequência de ser preso e torturado no governo de Décio. Você tem a descrição que é dada aí, e a gente vai aproveitar para trazer mais descrições com Eusébio de Cesareia, Perversidade de Galo e Décio, página 343. Página 343 de História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Vamos lá. Ele diz aqui:
O reinado de Décio não perdurou 2 anos inteiros e ele com seus filhos logo foi executado. Sucede-lhe Galo. Nessa ocasião morre Orígenes, tendo completado seu 69º ano. Ora, Dionísio, ao escrever a Hermamão, declara a respeito de Galo o seguinte: mas nem Galo reconheceu a maldade de Décio, nem tomou precauções ante o mal que o havia derrubado, mas tropeçou na mesma pedra que estava diante de seus olhos. Estando próspero seu reinado e os negócios de acordo com seus desejos, expulsou os homens santos que intercediam junto a Deus por sua incolumidade e pela paz. Em consequência, com eles expulsou também as orações proferidas em seu favor. Isto relativamente a Galo. Ok? Então temos aí já alguma descrição, ok? Que nos é transmitida por esse irmão, o irmão Dionísio, tá ok? E temos aqui outras descrições também acerca do bispo de Roma nessa época. Na cidade de Roma, tendo Cornélio exercido uns 3 anos o episcopado, Lúcio foi escolhido para seu sucessor. Este praticou o ministério pouco menos de 8 meses, e após sua morte foi o munus transmitido a Estevão. E a este último escreveu Dionísio a primeira de suas cartas sobre o batismo. Nessa ocasião estava sendo agitada a importante questão: deveria-se purificar pelo batismo os que se convertiam de qualquer heresia? Vigorava o costume efetivamente antigo de usar apenas para tais casos uma oração acompanhada da imposição das mãos. Então, coisas interessantes, né? Temas interessantes que se discutiam aí na época em que se infringia essa perseguição. Então ele também nos descreve aí algumas situações corriqueiras aí dessa época, tanto na questão das perseguições do cotidiano, mas também dos temas importantes para a vida religiosa, como por exemplo essa discussão acerca de batismo. Então temos aí o período da perseguição. Sétimo Severo retoma essa perseguição de forma muito intensa. Há um pequeno período, Décio institucionaliza essa perseguição para o império, tá certo? Com leis inclusive promulgadas. Eusébio de Cesareia descreve que Décio pouco tempo depois é morto, ele e seus filhos, mas Galo dá continuidade a esse período de perseguição. E agora chegamos ao cume dessa perseguição com Diocleciano. Veja só. 284 a 305, a última das grandes perseguições à cristandade, mandou erigir, olha só, a sanha de violência, né, de sangue, de mortandade que ocupava a mente desse homem. Mandou erigir um monumento em honra à perseguição dos cristãos. Derrubou templos, tentou destruir os textos sagrados e perseguiu impiedosamente os irmãos em todo o império. Enfim, em 305 renuncia. Na verdade, ele divide o poder. Tá certo? Não é que ele vai sair totalmente do poder, mas ele vai dividir o poder. E divide o império em 2. Tá certo? E cada parte sendo governada por um imperador. Aí você tem a chamada tetrarquia. Tá ok? Mas antes disso, com essa perseguição instaurada aí por Diocleciano, você tem um monumento erigido à perseguição, né? Erigido em honra à perseguição dos cristãos. E é interessante, eu li em F.F. Bruce, é um livro dele tratando sobre cânon do Novo Testamento, ele falando que um dos aspectos interessantes para você perceber a diferença que já se fazia nessa época, antes do concílio de Nicéia, tá certo? Antes daquela questão das deliberações maiores sobre cânon, você já tinha em épocas bastante posteriores um entendimento dos cristãos de modo geral em relação ao que era cânon e o que não era cânon, mesmo não tendo ainda sido instituído uma lista canônica oficial, mas já se tinha conhecimento de textos que eram comprovadamente textos revelados e com autoridade, textos que tinham autoridade apostólica, né? Apostolicidade, e textos que já não gozavam dessa autoridade. Por exemplo, ele cita que já circulavam na época, ele cita inclusive alguns textos que passam essa orientação, se eu não me engano está no Didaquê também,
que orientam os cristãos adiante de uma comitiva de perseguição enviada por Diocleciano. Então enviava lá as autoridades que iam investigar determinada cidade, invadiam as casas, né, observavam, tentavam impor, né, ao povo a adoração a esses deuses, e inclusive foram ordenados a vasculhar as casas em busca dos textos, em busca dos livros sagrados. Ele começou a compreender o poder, ele começou a compreender a autoridade que o texto sagrado exercia sobre a vida cristã. E aí ele infringe uma perseguição para tentar eliminar também os textos, coisa que foi feita também contra os judeus em épocas anteriores, por Antíoco Epifânes, por exemplo, que tentou eliminar, tá certo, todas as Torás. Então também aqui nós vemos essa atenção do perseguidor para com os textos. Já circulava naquela época uma orientação de que se a pessoa fosse exposta a esse tipo de averiguação, ela deixasse fácil, tá certo? Deixasse acessível os textos que não são revelados, textos que não são de autoridade apostólica. Então as pessoas tinham esses textos, não é que eles estavam totalmente proibidos de ler, eles liam de Didaquê, eles liam o Pastor de Hermas, eles liam o livro de Enoque, eles liam esses livros de sabedoria de Salomão, de Eclesiástico, tá certo? Que depois consta lá na Bíblia Católica. Então esses textos circulavam entre as pessoas de modo geral, eram textos tidos como interessantes, edificantes até, mas não eram textos normativos para a vida, não eram lidos na igreja. Então havia essa diferença entre texto lido na igreja e texto que era utilizado em casa, nas comunidades.